Tyler Edmonds tinha apenas 13 anos de idade quando confessou que tirou a vida do marido de sua irmã. What's wrong, baby? Okay, what is your truth? Tyler Lane! Son, look at me! Did you for real do that, or did you just tell him that? We both did. What did y'all do? Apesar de sua mãe não ter acreditado no que ele estava falando, Tyler foi preso, julgado e condenado à prisão perpétua. Mas será que o menino realmente fez o que ele disse ter feito? Assista o vídeo até o final e conheça essa história cheia de reviravoltas. Você está no Teoria 78. Tyler Edmonds era um bom aluno de 13 anos de idade em sua escola secundária na cidade de West Point, Mississippi, Estados Unidos, em maio de 2003. O garoto não tinha histórico de violência, nem jamais havia sido filiado a uma gangue ou demonstrado qualquer tipo de comportamento violento ou antissocial. As pessoas que o conheciam frequentemente lhe descreviam como um doce e amoroso menino. Tyler vivia com sua mãe, Sharon Clay, o irmão Ryan e seu padrasto. Porém, sua mãe já havia mantido um relacionamento anterior com Danny Edmonds. Danny era o pai de Tyler e de sua meia-irmã, Christy. Sharon e Danny haviam se divorciado em 1993, quando Tyler tinha apenas 4 anos de idade. Depois do divórcio dos pais, o garoto perdeu muito contato com seu pai, mas conforme ele crescia, desejava se reaproximar dele. Assim, quando o garoto tinha entre 11 e 12 anos de idade, sua meia-irmã Christy passou a se aproximar do menino e começou a ajudá-lo a se encontrar com o pai dos dois, durante alguns finais de semana. Apesar da diferença de 14 anos de idade de Tyler para Christy, ele tinha verdadeira adoração por sua meia-irmã. Não havia nada que ela pedisse que ele não fizesse. Em 2003, quando Tyler tinha 13 anos de idade e Christy 27, a mulher era casada com Joe Fugan, com quem teve 3 filhos. Porém, o relacionamento de Christy com Joey não era dos melhores, e eles já haviam passado por várias separações e reconciliações. Christy, inclusive, manteve alguns relacionamentos extraconjugais durante boa parte do casamento. Contudo, apesar das mentiras de sua esposa, Joey continuava a amando e acabava sempre por perdoá-lo. De qualquer forma, Tyler adorava sua irmã mais velha, afinal ela era muito boa para ele e lhe ajudava a se encontrar com seu pai. Por isso, muitas vezes durante os encontros de Tyler com o pai, arranjados por Christy, ela aproveitava para se encontrar com algum amante e pedia para que o menino mentisse para Joey, dizendo que ela tinha ficado com ele durante todo o encontro. O pior desentendimento de Joey e Christy aconteceu quando ela revelou que o filho mais novo do casal não era dele. Tal fato fez com que os dois participassem de um programa de televisão dos Estados Unidos, no estilo Casos de Família, para lavar roupa suja em público. Durante o final de semana do Dia das Mães de 2003, Tyler iria se encontrar com Christy para que ela o levasse para visitar o pai dos dois. Naquela época, Christy estava divorciada de Joey e tinha um outro namorado, chamado Kyle, na cidade de Jackson, no Mississippi. Porém, mesmo divorciados, Joey praticamente ainda mantinha uma vida de casado com a mãe de seus filhos, pois continuavam morando e dormindo juntos na mesma cama. Joey não sabia de Kyle, e Kyle não sabia de Joey. Então, Tyler sempre era convencido por Christy a ajudá-la a mentir para Joey e Kyle, para que um continuasse não sabendo da existência do outro. Nas semanas que antecederam o final de semana do Dia das Mães, Christy pediu várias vezes para Tyler levar para ela uma arma velha que pertencia ao padrasto do menino. Ela dizia que um cachorro de rua estava infernizando seu quintal, e ela queria colocar um fim nisso. Tyler não gostou nada da ideia de levar a arma para sua irmã machucar um pobre cachorro de rua. Ele adorava os animais, então rejeitou o pedido da irmã por diversas vezes. Contudo, certo dia, ele pegou a arma com seu irmão Ryan e com seu primo Randy, e notou que ela estava tão velha que não parecia nem funcionar mais. Os meninos tentaram apertar o gatilho várias vezes, mas ele estava tão duro a ponto de eles nem conseguirem apertá-los sozinhos. Então, pelo fato de a arma parecer inútil e querendo agradar sua amada irmã, Tyler escondeu o velho rifle calibre 22 em suas coisas e o levou consigo para a casa de Christy no final de semana do Dia das Mães de 2003. Na sexta-feira à tarde, por volta das 16 horas, Christy buscou seu meio-irmão na casa onde ele vivia com sua mãe, para passar o final de semana com ela. Os dois, então, foram para a casa de Joey, onde Christy ainda morava. A mulher abriu um enorme sorriso e beijou várias vezes as bochechas do garoto quando viu que ele havia trazido a arma.
Já na casa de Joey, Tyler viu que Christie havia ido ao quintal com um rifle e tentou atirar com ele, mas não conseguiu, pois a arma havia falhado. Isso trouxe um enorme alívio ao garoto, já que provavelmente sua irmã não iria conseguir machucar o pobre cachorro, como ele havia previsto. Um pouco mais tarde, Joey chegou em casa e cumprimentou a todos tranquilamente. Ele disse que o pai dele iria passar por lá para pegar 2 dos filhos dele com Christie para passar o final de semana com ele. Então, na hora da janta, Christie e Tyler saíram para buscar alguns sanduíches para comer em casa. Os 4 comeram seus lanches e um pouco mais tarde Joey foi para o quarto se deitar, enquanto Christie ficou no computador. Tyler deitou-se próximo à irmã enquanto ela estava no computador e ficou olhando para ela, que estava sendo iluminada pela luz do monitor. Christie notou que o irmão estava quase dormindo no chão, e ela o levou para a cama de um de seus filhos, que não estava em casa naquela noite. Porém, Tyler acordou por volta das 4 horas da manhã, com o barulho de um despertador que havia sido ajustado por Christie. Neste momento, a mulher pediu para Tyler pegar o filho dela que estava na casa e ir para o carro dela com a outra criança. Além disso, Christie pediu para que Tyler levasse a CPU do computador dela para o porta-malas do carro. Apesar de ainda um pouco sonolento e estranhando ter sido acordado tão cedo, Tyler achava que estava se preparando para ir para a casa do pai em outra cidade, como haviam combinado no dia anterior. O menino, então, levou o filho de Christie para o carro, ligou o rádio e esperou pela irmã. Enquanto esperava por Christie, Tyler ouviu um barulho estranho vindo de dentro da casa, o que lhe pareceu algo como se fosse um plop. Apesar de ter se assustado de início, o menino logo pensou que o gato da irmã tivesse derrubado alguma coisa dentro da casa, e esse seria o motivo do barulho. Rapidamente, Christie surgiu de dentro da casa, entrou no carro e entregou uma carteira para Tyler, pedindo que a colocasse no porta-luvas. Os dois, então, buscaram os outros 2 filhos de Christie e pegaram a estrada. Tyler notou que aquele não era o caminho para a casa de seu pai e perguntou para Christie para onde estavam indo. Ela disse que os planos haviam mudado e eles iriam se encontrar com Kyle na cidade de Jackson e depois iriam para um hotel em Gulfport passar o fim de semana. O menino não gostou da ideia, pois o combinado era que ele iria passar o final de semana com o pai, mas para agradar a irmã, concordou com a mudança de planos inesperada. Todos então passaram um agradável sábado, brincando nas águas que haviam próximo ao hotel. No domingo, logo após o almoço, eles foram embora. Christie deixou Kyle na casa dele em Jackson. Alguns minutos depois, a mulher recebeu uma ligação da mãe dela, que pediu para que ela passasse na casa dela antes de voltarem para Joey. Na casa da mãe de Christie, Tyler permaneceu no carro enquanto a irmã entrou e conversou por um bom tempo com a mãe dela. Impaciente com a demora da irmã, Tyler entrou na casa e encontrou Christie chorando em um dos quartos. O menino quis saber o que havia acontecido, e ela disse que tinha tirado a vida de Joey. Ela continuou chorando e disse que estava com muito medo porque ela iria ser condenada à pena de morte e nunca mais iria poder ver os filhos dela de novo. Tyler olhava para a irmã assustado e compadecido ao mesmo tempo. Christie, então, disse que só havia uma chance de ela não ser morta pelas autoridades e poder continuar convivendo com seus filhos. Tyler ficou quieto esperando para saber qual seria essa possibilidade. Então, a mulher disse que Tyler deveria falar para a polícia que havia sido ele que tinha tirado a vida de Joey. De acordo com ela, nada aconteceria com ele, pois era uma criança e que levaria apenas uma bronca e nada mais. Tyler ficou perplexo olhando para a irmã sem acreditar que o que ela falava pudesse ser real. De qualquer forma, ela insistiu um pouco e ele acabou aceitando ajudá-la, pois confiava muito em sua irmã. E se ela estava dizendo que nada iria acontecer com ele, era porque nada iria acontecer mesmo. Então, Christie disse para Tyler inicialmente negar tudo para a polícia, caso ele fosse questionado pelos policiais. Se isso não desse certo, ela lhe daria um sinal, e ele confessaria ter colocado fim à vida de Joey, dizendo que tinha sido um acidente. Eles passaram a noite na casa da mãe de Christie, e no dia seguinte voltaram para West Point, a cidade onde eles moravam. Nesse meio tempo, Sharon, mãe de Tyler, já sabia do falecimento de Joey, mas não fazia a menor ideia de como isso havia acontecido. Quando Tyler chegou em casa, sua mãe não quis tocar no assunto para não abalar o filho. No entanto, por volta das 18 horas da segunda-feira, Sharon recebeu uma ligação da delegacia de polícia local, dizendo que queriam falar com Tyler. Prontamente, Sharon levou Tyler ao local, onde assinaram um documento dizendo que estavam conscientes de que Tyler passaria por um interrogatório, que poderia ser utilizado como prova contra ele futuramente. Foi nesse momento que a vida de Tyler virou de cabeça para baixo. Tyler e Sharon entraram na sala de interrogatório e ele teve início.
O menino disse aos policiais que não sabia de nada sobre o que havia acontecido, como tinha sido instruído por Christie anteriormente. Porém, ele não fazia ideia que nesse momento sua irmã estava no mesmo prédio, detida e sentada em uma cela. Christie anteriormente tinha contado à polícia que Tyler havia descoberto que Joey estava abusando física e psicologicamente dela, o que teria deixado o garoto transtornado. Por isso, ele acordou à noite e tirou a vida de Joey com a arma que ele havia trazido da casa dele. Com essa informação, os policiais então continuaram questionando o menino sobre o que ele sabia a respeito do falecimento de Joey, e ele insistiu que não sabia de nada. Porém, os policiais começaram a se irritar e lhe disseram que Christie havia falado que ele tinha tirado a vida de Joey. Neste momento, um dos interrogadores pediu para Sharon sair da sala, para que pudessem conversar com Tyler sozinhos. Um tanto quanto perdida com a situação, Sharon concordou. Já sozinho com os policiais, Tyler continuou negando que havia tirado a vida de Joey, e os interrogadores permaneciam sem acreditar no menino. Um deles, inclusive, questionou o garoto se ele achava que o policial era um mentiroso. Tyler disse que não estava chamando ninguém de mentiroso, apenas dizendo que não era verdade que ele havia tirado a vida de Joey. Então, os policiais disseram para Tyler que iriam chamar a irmã dele, para que ela repetisse o que havia dito a eles antes. Os policiais levaram Tyler para um pequeno escritório, onde Christie já o esperava. Ele foi colocado sentado ao lado da irmã, que segurou firme a mão do menino e disse: "Eu contei a verdade para eles. Agora é a hora de você contar a verdade." Aparentemente, este era o sinal que Christie havia dito para Tyler que lhe daria, caso ele precisasse assumir a culpa pelo falecimento de Joey. Depois disso, Christie foi retirada do local e Tyler conduzido de volta à sala de interrogatórios. Neste momento, Tyler disse que gostaria de falar com os policiais, mas sem a presença da mãe dele. Ele queria contar para ela o que havia acontecido apenas após dizer tudo para os policiais. No fundo, ele sabia que não conseguiria seguir em frente com o plano de Christie se sua mãe estivesse olhando tudo. Após isso, Tyler novamente assinou um documento onde abria mão de seu direito de permanecer calado e de não se auto-incriminar. A essa altura, o menino já estava há algumas horas na delegacia e estava muito cansado. Com tudo pronto para o início do novo interrogatório, a câmera foi ligada, para que tudo o que o menino falasse ficasse registrado. Tyler então começou a contar sobre o seu final de semana. Ele disse que Christie o pegou na sexta-feira e que ele estava levando uma arma que não funcionava com ele. O menino contou que havia levado a arma a pedido da irmã, e apesar de não estar feliz com isso, a levou apenas para dizer para Christie que havia tentado fazer o que ela tinha pedido. Ele não queria machucar ninguém. Ao continuar seu relato, Tyler acabou descumprindo o que havia sido determinado por sua irmã. Ele não assumiu a culpa sozinho. O menino, provavelmente muito assustado por ter que assumir um crime desse tamanho sozinho, acabou dizendo que ele e Christie, juntos, colocaram fim à vida de Joey. Tyler prosseguiu com os relatos que não eram muito claros e, em certos pontos, contraditórios. Ele disse que entrou no quarto de Joey, segurou a arma junto com Christie e puxaram o gatilho juntos. Porém, não foi capaz de mostrar como teriam feito isso. Tyler contou aos policiais que achava que a arma não iria funcionar e que ele não queria machucar ninguém. Por isso, simplesmente fechou os olhos, virou o rosto e sentiu sua irmã puxar o gatilho junto com ele. Assim, ele não sabia muito bem como tudo havia acontecido. O garoto ainda disse que eles decidiram pegar o computador e a carteira de Joey para parecer que havia acontecido um roubo na casa de Joey e Christie. Policiais perguntaram novamente sobre o momento do crime, sobre como Christie tinha ajudado ele, se ela havia falado alguma coisa no momento em que puxaram o gatilho juntos e coisas do tipo. Tyler estava muito cansado e só queria levar a bronca logo e ir embora. Então respondeu que não sabia muito bem o que tinha acontecido naquele momento. De repente, ainda durante o interrogatório, Sharon entrou na sala e se enfureceu ao saber que ainda estavam falando com seu filho sem a presença dela. A mulher perguntou para a criança o que estava acontecendo e ele disse para ela, já chorando, que ele e Christie tinham tirado juntos a vida de Joey. Sharon não parecia acreditar nas palavras que seu filhinho estava dizendo. Isso não tinha nada a ver com o comportamento dele. Ela perguntou novamente o que ele havia feito e ele, ainda chorando, confirmou o que havia falado antes. Tyler foi preso pela morte de Joe Fugan e enviado para uma cela em um centro de detenção para menores infratores. Você está curioso para saber como a história de Tyler Edmonds vai acabar? Deixe um like no vídeo para que o YouTube saiba que ele está lhe interessando. Não custa nada e você ainda ajuda no crescimento de nosso canal. Muito obrigado!
Alguns dias depois, já percebendo que não iria apenas levar uma bronca e ser liberado pela polícia, além de estar muito assustado com tudo o que estava presenciando na cadeia, Tyler pediu para fazer uma retratação. Nesta retratação, ele negou a autoria do crime e disse que estava no carro, na frente da casa de sua irmã, quando tudo aconteceu. Apesar disso, o garoto não foi solto e continuou preso em um estabelecimento para menores infratores. Tyler não teve direito à fiança mesmo sem ter qualquer tipo de antecedente criminal e não aparentasse indicar qualquer risco de fuga ou de atrapalhar o andamento do processo. Assim, o menino aguardou seu julgamento preso. Porém, a esperança de que o dia do julgamento fosse ser o momento em que ele finalmente voltaria para o aconchego de sua casa não passou apenas disso. Apesar do esforço do advogado de Tyler, o Dr. Dean Wade, o julgamento que aconteceu em julho de 2004 não foi nada bom para o menino. A tese da defesa era de que ele havia sido coagido a confessar o crime por sua irmã e pelos policiais. Por isso, o advogado de Tyler chamou um especialista em confissões falsas para ser ouvido pelo júri. Contudo, o juiz rejeitou o pedido da defesa e o especialista não pôde ser ouvido. Por outro lado, um especialista em patologia forense, ou seja, um médico que estudou para saber determinar a causa da morte de uma pessoa e como os ferimentos acabaram levando a esse resultado, entre outras coisas do tipo, foi chamado a testemunhar. Este patologista forense foi categórico ao afirmar que era possível concluir que, de acordo com a cena do crime, 2 pessoas puxaram o gatilho da arma que disparou a bala que feriu Joey. Apesar das dúvidas levantadas pela defesa sobre o certificado profissional apresentado pelo patologista forense, seu depoimento foi aceito como prova válida. Além disso, o Dr. Dean Wade tentou trazer ao júri provas de que Christie, na verdade, havia feito tudo sozinha. Tais provas eram o depoimento de Danny, pai de Tyler e Christie, dizendo que a filha tinha pedido uma arma para ele, e a participação de Christie e Joey no programa de TV, onde lavaram roupa suja sobre o relacionamento dos dois. Contudo, mais uma vez o juiz rejeitou as provas trazidas pela defesa, e não deixou que elas fossem apresentadas ao júri. Sem essas provas e pela maneira como o julgamento foi conduzido pelo juiz, o júri considerou Tyler culpado pela morte intencional de Joe Fulgham e por roubo, sendo condenado à prisão perpétua. Dessa forma, o menino de 13 anos de idade passaria o resto de sua vida atrás das grades. Apesar do veredito inicial, a mãe e o advogado de Tyler não desistiram tão facilmente. Assim, Sharon pegou todas as suas economias e todo o dinheiro emprestado que conseguiu para permitir que Dean Wade continuasse trabalhando no processo. Sharon sabia que provavelmente estaria endividada para o resto da vida, mas para ela nada mais fazia sentido além de lutar pela comprovação da inocência de seu filho. Afinal, a liberdade de um filho não tem preço. O Dr. Dean Wade recorreu e teve seus recursos rejeitados por algumas vezes. Contudo, a Suprema Corte do Mississippi reverteu a sentença de Tyler e concedeu o direito ao garoto de ter um novo julgamento, pois entendeu que o primeiro não havia sido conduzido de maneira justa. O embasamento para a decisão da Suprema Corte Estadual foi a não admissão da retratação de Tyler e a não aceitação da participação de Joey e Christie no programa de TV como prova, assim como o depoimento do patologista forense garantindo que era possível comprovar que haviam 2 dedos no gatilho no momento do disparo da arma. Acontece que o patologista forense não tinha a certificação adequada para fazer tal afirmação, o que tornaria o seu depoimento nulo. Assim, Tyler teria uma nova chance. Contudo, isso não seria tão fácil. Afinal, a confissão ainda estava gravada e seria exibida novamente para o novo júri. Apesar de muitas pessoas que são condenadas nos Estados Unidos terem a chance de um novo julgamento, pouquíssimas conseguem mudar o veredito do primeiro. Já era 2007, quando a Suprema Corte do estado de Mississippi decidiu que Tyler deveria receber um novo julgamento. O garoto já estava preso por algo em torno de 4 anos. Após a decisão de que um outro julgamento seria realizado, a promotoria então ofereceu um acordo para Tyler. Se ele admitisse a culpa pela morte de Joey, teria sua pena reduzida para poucos anos. Porém, caso ele recusasse o acordo e fosse novamente condenado, sua pena seria a prisão perpétua. Tyler rejeitou o acordo, pois queria provar a sua inocência. Dr. Dean Wade sentia que Tyler era inocente e a condenação do garoto o devastou. Por isso, a chance de um novo julgamento fez com que ele continuasse sua árdua batalha para tirar o agora adolescente da prisão. Durante o novo julgamento, Christie foi chamada a depor como testemunha. A esperança de Dean era que a irmã de Tyler finalmente dissesse toda a verdade sobre o que havia acontecido.
e ajudasse na comprovação da inocência do garoto. Veja você mesmo o depoimento de Christie. Miss Folger, you're Tyler Edmonds' sister, is that correct? On the advice of my attorney, I'm not answering any questions. Como você pode ver, a mulher preferiu ficar em silêncio, ao invés de tentar ajudar o irmão que estava naquela situação apenas por ter seguido as suas ordens para protegê-la. Por outro lado, o pai de Christie Tyler prestou depoimento. Ele contou ao júri que sua filha já havia pedido uma arma para ele, para pôr fim à vida de Joy, pois de acordo com ela, seu marido era mal com ela e com as crianças. O pai então disse para ela simplesmente deixá-lo, e ela disse que não podia fazer isso, porque Joy tinha um seguro de vida de $300 mil, e ela acreditava ser a beneficiária. De acordo com o pai de Christie Tyler, ela pretendia comprar um Cadillac com o dinheiro que conseguiria do seguro de vida de Joy. Durante o novo julgamento, a promotoria usou a confissão de Tyler contra ele mais uma vez. Além disso, como Tyler alegava que havia mentido em sua confissão para a polícia, a promotoria dizia que a única pessoa que era um mentiroso confesso naquela sala de audiências era o próprio Tyler. Então, como o júri poderia acreditar que ele estava falando a verdade agora, quando dizia que havia mentido em sua confissão para a polícia? A defesa de Tyler então deveria comprovar que a confissão gravada em vídeo era falsa, mas o juiz não permitiu que um especialista em confissões falsas fosse ouvido pelo júri. Assim, Jim Wade teve que usar a falsa confissão de Tyler para tentar absolver seu cliente. Para fazer isso, trouxe um patologista forense, para comprovar que o que Tyler havia falado em sua confissão não fazia sentido com o que foi encontrado na cena do crime. O Dr. Jim Wade chamou o patologista para testemunhar que a arma usada para matar Joy não teria causado o respingo de sangue que Tyler afirmou ter visto. O patologista explicou que uma arma calibre 22 faz um buraco relativamente pequeno na cabeça de uma pessoa, e em seguida, a bala entra e causa danos significativos dentro do cérebro e do osso. Mas nesse tipo de ferimento, o sangramento não começa imediatamente. Com base no que o patologista disse e nas fotos da cena do crime, ficou demonstrado que o que Tyler havia dito em sua confissão não fazia o menor sentido quando comparado com a realidade dos fatos. Não havia qualquer respingo de sangue nos travesseiros, enquanto Tyler havia dito que tinha visto sangue neles. A retratação de Tyler não havia sido aceita como prova no primeiro julgamento, mas no segundo foi. Para a defesa, a retratação mostrava que Tyler era realmente inocente. Contudo, a promotoria continuava insistindo que Tyler era o único mentiroso naquela sala de audiências. A promotoria argumentava que a única defesa de Tyler era dizer que ele era um mentiroso. Então, para a acusação, alguém que mentiria para proteger a irmã, mentiria para proteger a si mesmo. Neste segundo julgamento, Tyler também depôs em frente ao júri e negou que tenha tido qualquer participação na morte de Joy. Mesmo sendo pressionado pela acusação, manteve sua história coerente sobre o que havia acontecido na noite do crime. Ele havia sido instruído por Christie a ficar no carro com seu sobrinho, ouviu um barulho estranho vindo de dentro de casa, e depois sua irmã saiu da residência com uma carteira na mão, para enfim entrar no carro e irem embora. Com todas as provas apresentadas, desta vez o júri considerou Tyler inocente e o tornou um homem livre para seguir a sua vida em frente. Quanto a Christie, ela foi julgada, condenada e sentenciada a 12 anos de prisão, após convencer 2 homens a ajudá-la a tentar escapar da prisão. Ela foi julgada pela morte de Joe Fulgham em 2006, condenada e sentenciada à morte. Porém, ela apelou e em 22 de novembro de 2010, sua sentença de morte foi anulada e transformada em prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. A última vez que Tyler ouviu falar de Christie foi em dezembro de 2008. Ela escreveu uma carta de desculpas para ele. Porém, de acordo com Tyler, ela nem sequer disse pelo que estava se desculpando. A carta dizia: "Sinto muito por... Bem, você sabe pelo que eu estou me desculpando." A carta apenas fez com que Tyler ficasse muito irritado e bravo. Para ele, ela havia esperado 5 anos e meio e mais 2 julgamentos para finalmente dizer que estava arrependida do que havia feito com ele. Ele não acreditava nisso. Tyler ainda quer saber o porquê de ela ter feito isso com ele. Por quanto tempo ela havia planejado tudo isso? Parte dele acredita que desde o início, que ela apenas se aproximou dele para poder usá-lo como um bode expiatório e conseguir escapar impune do crime que por anos planejou cometer. Hoje Tyler mora na Flórida, pois não conseguiu aguentar o peso de ser um menino que foi condenado injustamente, rótulo que ele carregava em qualquer lugar que fosse em seu estado natal. Atualmente, ele é palestrante na Associação de Defensores Públicos do Mississippi e um empresário, sustentando não apenas a si mesmo, mas também sua mãe, que abriu mão de tudo por ele. Além disso,
Ele pediu uma indenização ao estado do Mississippi por todos os danos morais e patrimoniais que sofreu em decorrência do mau procedimento policial durante o seu interrogatório e os anos em que passou injustamente atrás das grades. O que você achou do caso de Tyler? Seria Christy a pior irmã do mundo? Deixe sua opinião nos comentários. Se não for inscrito, por favor se inscreva e não perca nenhuma de nossas histórias. Felizmente, Tyler Edmonds teve uma segunda chance de provar a sua inocência. Martin Busca Villanova também espera ser inocentado em seu julgamento. Porém, o julgamento dele não será realizado pelos homens, pois ele já faleceu e espera não ser condenado por Deus, pois ele é o homem que enganou o diabo. Esta tumba misteriosa que você está vendo é visitada por cerca de 25 mil pessoas por ano no Chile e pertence ao homem que enganou o diabo. Os visitantes acreditam que, ao visitá-la, podem passar a ter mais sorte e melhorar a sua condição financeira. Outros supõem que o local é vigiado pelo diabo e que não é um bom ambiente para se frequentar, a menos que você queira fazer algum tipo de feitiçaria. Assista o vídeo até o final e conheça o segredo de Martin Busca Villanova para enganar o diabo.